Vem às 5h30, né? É, 5h30, né? Ficou acertado 5h30, quarta-feira. Podemos amarrar assim? Para mim, sem problema nenhum. Tá bom. Tudo bem, Então, para mim também. o único é o Marcos que tem Não, sem problemas. o horário dele. Isso. E então, Obrigada a todos, viu? então, eu não sei se eu vou deixar essa tela em preto para vocês aqui, não é legal. Ou vocês estão me vendo? Sim. Então tá bom. Porque eu vou falar um pouquinho antes a respeito do filme do Bergman. Eu vou tentar dar algumas informações, porque nós escolhemos esse filme porque eu tinha feito a menção dele sobre o Proust, não é? Em que eu tinha dito, não é, que o Proust acredita que a literatura é a verdadeira vida, como ele disse, nós tínhamos visto, e eu lembrei do filme do Bergman porque eu disse até que ponto, não é, essa vida do espírito resiste quando nós temos uma situação humana que não, como se diz, que não permite isso. E vocês viram o filme do Bergman é uma espécie de conto filosófico no qual essa questão é uma questão central. Mas antes de entrar diretamente no filme, eu queria lembrar só um pouquinho a questão do Bergman, que é um cineasta sueco e que está profundamente vinculado com a Suécia. E a Suécia, ela conhece, na segunda metade do século XIX, uma espécie de milagre cultural que vai junto com uma industrialização muito acelerada, um enriquecimento do país muito forte, com diferenças sociais muito grandes, mas que vão se acertar no século XX, a ponto de transformar a Suécia num estado exemplar do ponto de vista da assistência dos seus cidadãos. E é um pequeno país, 7 milhões de habitantes, eu acho, hoje, e foi pobre até a metade do século XIX e que, de repente, rompe numa cultura muito forte, particularmente uma cultura literária e uma cultura teatral no século XIX. Basta lembrar um nome, e esse nome é importante para o Bergman, que é o do Strindberg. Strindberg é um grande autor de teatro, um grande autor, um dos maiores autores de teatro da história do teatro. Ele é sueco e ele cria um teatro vinculado a essa burguesia essa burguesia que ascendeu na Suécia, os preconceitos burgueses, os conflitos dentro das famílias e, em particular, a ideia de relações que estão baseadas tanto em questões de ordem mentais, psicológicas, quanto, por assim dizer, sexuais, de impulsos sexuais muito fortes. Não é? Ele é classificado, e eu acho que isso tem uma importância para o Bergman, porque eu creio que o Bergman guarda uma tradição que é uma tradição naturalista. O Strindberg é classificado como naturalista, e eu acho que o Bergman tem alguma coisa dessa violência naturalista das paixões e, em particular, das pulsões sexuais. Só cito duas peças que são maravilhosas do Strindberg. Uma é O Pai, não é, que é uma briga entre o pai e a mãe, como educar a filha, não é, com jogos de manipulação, e, sobretudo, a mais conhecida, que é a Senhorita Júlia, que é justamente uma questão de uma mulher da alta sociedade que se apaixona por um criado, né, e uma paixão violentamente erótica por um criado, e que se casa com ele e que decai na sociedade, e que acaba se suicidando. É uma tragédia. E
o Bergman encenou Strindberg no teatro. O Bergman foi um grande diretor de teatro. Inclusive, uma das peças dele, do Bergman, que era a Dança da Morte, teve um problema que abalou profundamente o Bergman, que foi um processo por evasão fiscal. E o Bergman acabou preso e acabou se descobrindo que ele era inocente em toda essa história, e ele acabou absolvido, mas foi um trauma terrível a partir do final dos anos de 1970. Mas a Suécia começou também no século XX de uma maneira muito forte, muito poderosa, a fazer filmes, e filmes de uma imensa qualidade. Foi um celeiro de atores. Eu lembro a vocês apenas duas das grandes divas de Hollywood que vieram da Suécia, que são a Greta Garbo e a Ingrid Bergman, né, para vocês, né, desse manancial de atores, mas a Suécia deu também grandes diretores. E um desses diretores, que é muito importante para o Bergman, é o Sjöström. O Sjöström, que, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. O Sjöström, que dirige na Suécia, vai fazer esse filme que o Bergman idolatrava, que é A Carruagem Fantasma, que é um filme sobre a morte e a sobrevida, e é um filme no qual ele, Sjöström, vai lançar essa figura da morte com a foice, não é, que o Bergman vai aproveitar mais tarde, vai retomar mais tarde no Sétimo Selo, que é não sei se vocês viram ou conhecem, mas é um grande filme. Eu vou mostrar uma foto desse filme para vocês, que é um grande filme alegórico sobre a questão da morte. E depois disso, o Sjöström vai para os Estados Unidos e ele faz um outro filme, que é outra grande obra-prima do cinema mudo, que eu assinalo para vocês, porque se vocês quiserem ver, é um filme absolutamente extraordinário, que se chama O Vento, com a grande atriz Lillian Gish, não é, que era uma grande estrela do cinema mudo, que foi a grande atriz do Griffith, por exemplo, e é um filme sobre a solidão feminina num deserto. O tema não pode ser mais bergmaniano do que esse. E o Sjöström trata aqui uma questão também que envolve a sedução erótica e o isolamento, e depois, no final, uma espécie de redenção. Se vocês puderem ver esses filmes, eu tenho a impressão que eles estão no YouTube, eles são mudos, eles têm intertítulos, é claro, né? Mas são filmes de uma extraordinária, são obras-primas, né? E o Sjöström, ele continua uma carreira como ator. E o seu último papel é este, do professor Isaac Birk, esse professor que passa o tempo todo viajando numa meditação sobre a vida, sobre o passado, num dos mais belos filmes do Bergman, que é Os Morangos Silvestres. Eu, preparando essa aula, ficava com vontade de rever todos os filmes do Bergman e de ver aqueles que eu não vi, porque eles são tão extraordinários, né? Que dá vontade de ver. Uma retrospectiva. Jorge, dá licença. Oi. Como é que chama esse artista? Sjöström, como é que escreve?
Eu não está marcado aqui, desculpe, eu devia ter marcado. Imagina. Como se diz? Em sueco, ele muda um pouco o nome em inglês, mas todo mundo conhece hoje pelo nome sueco. É Victor Sjöström, escreve S-J-O... J. S-J-O-S-T-R-O-M. M. Tá ok. Victor. M de Maria. Sjöström. Tá. Ok, obrigada. Então, existe uma preparação, portanto, para a cultura do Bergman, né? Que vai transformá-lo nesse grande diretor. Ele faz parte daquilo que alguns dos historiadores do cinema chamam o divismo do diretor-autor. Esse divismo do diretor-autor como se diz, foi aquele momento na história do cinema em que grandes diretores se tornaram tão falados, tão badalados, tão atraentes para o público quanto os artistas, os próprios atores. É a época do Bergman, dos italianos, do Fellini, do Visconti, do Antonioni. É a época do Buñuel. Eles tinham um poder, não é? Eles tinham um prestígio diante do público que hoje nós não conhecemos mais, não é? Vocês, quem viveu nessa época, se lembra desses grandes, o último Fellini, desses grandes impactos que eram o último Fellini, o último Bergman, que a gente ia ver no cinema. E eles eram meio que todo-poderosos. E o Bergman se tornou um desses diretores máximos da história do cinema. É interessante porque havia nessa prática dos grandes diretores de cinema um aspecto que hoje pareceria curioso, que é o seguinte: a partir dos anos de 1960, por aí, do final dos anos de 1960, começa a surgir uma espécie de estética, por assim dizer, dos momentos herméticos do filme ou dos filmes herméticos. Ou seja, coisas que apareciam no cinema e que surgiam como misteriosas e que o público não entendia direito e que tinha que voltar para ver novamente. E o público, ao invés de ser, como se diz, afastado dos filmes por esse aspecto difícil, ao contrário, ele ficava absolutamente fascinado. E as discussões eram, mas o que ele quis dizer com isso? E introduzia-se, portanto, cenas de elipses, cortes, né? Quando a gente pensa na diferença entre um filme como La Strada, do Fellini, e 8,5, né? 8,5, com uma série de idas e vindas, de retornos, de momentos imaginários, de lembranças, de flashback, que o público não era avisado, a diferença parece como muito grande. E o Bergman vai explorar isso, vai explorar a poética desses mistérios que o público daquela época estava pronto para receber. Né? Não sei se todos viram ano passado em Marienbad, o filme meio mítico do Alain Resnais. Quem viu? Quem lembra? Quem viu? Ninguém? Sim. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Nossa. Então, é um filme que todo mundo saiu do cinema absolutamente perplexo. Até hoje. O que está acontecendo ali? Que história é essa? É um filme com 3 finais embutidos dentro do filme. Então, esse divismo
do diretor-autor se alimentou um pouco, nesse momento, dos elementos que faziam com que o público se sentisse mais inteligente do que talvez, de fato, ele fosse. Mas isso funcionava. O Bergman, ele teve, na sua formação, vínculos com o neorrealismo. O neorrealismo italiano surge na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, como um processo de renovação da linguagem cinematográfica quase que universal. E ele causa um impacto no mundo inteiro. E os cinemas, os novos movimentos cinematográficos, não é, começam estimulados pela prática do neorrealismo. Por exemplo, a Nouvelle Vague na França. Por exemplo, um filme como O Grande Momento, do Glauber Rocha, que é o primeiro filme dele, que é um filme perfeitamente neorrealista, com o Gianfrancesco Guarnieri. E o Bergman também, nos filmes iniciais, ele fica fascinado pelo neorrealismo. Mas o neorrealismo tem registros diferentes dentro dele, por causa dos diretores diferentes. E eu creio que, para o Bergman, associado com esse naturalismo que é sempre, de algum modo, presente, mesmo quando ele se torna metafórico, mesmo quando ele se torna um cineasta do imaginário, do sobrenatural, quando eu falo de naturalismo, eu estou falando de relações carnais, de atração física. Esses momentos, esses elementos do Bergman me parecem ter uma afinidade muito grande com os filmes do Rossellini, em particular do Rossellini do início. Não é? Essas grandes cenas dramáticas em Roma Cidade Aberta, a Ingrid Bergman subindo o Stromboli, não é? No filme Stromboli, esses grandes efeitos de pathos do Rossellini inicial, parece que permanecem no Bergman, quando ele retrata as explosões conflituosas entre personagens que podem chegar a um extremo de excessos, né? Um ponto que também me parece importante lembrar, no caso do Bergman, é que ele teve uma educação muito severa sob a tutela de um pai que era pastor luterano. E ele até tem uma evocação dessa sua infância naquele filme Fanny Alexandra, se vocês viram, não é, a mudança de vida dos meninos quando a mãe se casa com um pastor extremamente severo. Ele tem, desde criança, um fascínio pelo teatro, inclusive pelo teatro de marionetes, que ele montava desde criança, e com esse mundo, não é, de uma religião severa, de um naturalismo herdado do Strindberg, do sentimento de solidão trazido pelo Siostro, o pathos herdado do universo do neorrealismo com o Rossellini, ele reúne todos esses elementos para produzir uma obra extremamente original. Nessa obra, me parece que a questão primordial não tem uma que é muito importante, que é a questão da não comunicação. O fato de que as pessoas têm dificuldade em se comunicar. E aquilo que as palavras dizem, elas nem sempre correspondem a um jogo de sintonia entre os diferentes personagens. Um outro ponto é a questão da morte, que para ele é uma questão obsessiva, que é, evidentemente, uma questão religiosa, uma questão metafísica,
mas que para ele é também uma questão física. E essa ideia de uma vida que parece não dar sentido para aquilo que vem depois. Quem viu O Sétimo Selo talvez se lembre, não é? A própria morte não sabe, a própria morte que aparece como personagem que vai jogar xadrez, não é, com um outro personagem, ela não sabe o que vem depois dela. Ela está presente, é aquilo que nós sabemos, a morte está presente no mundo, mas nós não sabemos o que vem depois dessa morte. E um outro ponto que é muito, muito forte é a questão do erotismo, não é? A questão das atrações eróticas que, como eu disse, pode atingir excessos e paroxismos, né? Questões ligadas à violência. Num outro filme admirável dele, que é A Fonte da Donzela, tem um estupro que teve problemas com a censura, teve que ser cortado nos Estados Unidos, a cena do estupro. Tem elementos de masturbação feminina, frigidez feminina, há um fascínio sobre o desejo feminino muito grande no Bergman, e isso acarretou vários problemas com a censura. E esse erotismo, né, essa associação que é, ao mesmo tempo, de uma comunicação mal feita, difícil, complicada por uma atração que é uma atração sexual, não é? Essa relação entre erotismo e comunicação leva àquilo que alguns críticos chamaram do Bergman, que é o inferno do casal, não é? Que nós assistimos nesse filme, o Vergonha. Um ponto, não é, também que entra nesse jogo entre a questão do desejo, né, e a formação dele como uma formação de um protestantismo muito rígido. Induz, é claro, a relação com a ideia de pecado. E um dos problemas, uma das dificuldades dele, internas dele, é essa dificuldade que ele vai ter com a metafísica e com o cristianismo. É interessante porque o Bergman tem uma relação de crítica e de desconforto com o cristianismo rarefeito, protestante. Não é? E nós temos um outro grande diretor, que é o Buñuel, que tem uma relação muito difícil, muito complicada, explicitamente crítica, mas com o cristianismo católico, que é o Buñuel. Né? São dois diretores que estão no oposto. O Buñuel é um pouco mais velho do que o Bergman, mas eles são contemporâneos, que estão no oposto pela sensibilidade, pela origem cultural, um a Espanha, outro a Suécia austera, a Espanha exuberante, e que também se opõem nessa relação de revolta contra as marcas que o catolicismo e que o protestantismo deixaram neles. Vocês têm alguma coisa a dizer? Querem se manifestar? Então, continuo. Eu trouxe para vocês um filme que é dirigido por um diretor sueco muito interessante, que pegou o título em inglês de Tormento, não é? Que foi traduzido para o português como Tormento a partir do inglês. Mas Hets parece que quer dizer perturbação, tormento mesmo em sueco. Esse diretor, que é o Alf Sjöberg, faz esse filme
em 1944, e o roteiro é do Bergman. E esse filme vai ganhar a primeira palma de ouro em Cannes. E ele me parece interessante, já que o roteirista é o Bergman, a partir de um tema que nós vamos ver que nós vimos nesse filme, que é como se diz, o Vergonha. Porque se trata de uma relação de poder entre um professor de latim sádico, que os alunos apelidaram de Calígula, e o conflito que esse professor vai ter com um de seus alunos, com o qual ele vai acabar dividindo a amante. Tem uma relação de violência, tem um assassinato, e tem essas formas que surgem, que eu acho que surgem no Vergonha, que são, em particular, não é porque nós estamos no final da Segunda Guerra, e o que me parece que o Bergman faz aqui é, como se diz, dar uma espécie de metáfora das relações de autoridade, no caso individual, mas dada pela impostação do professor, né, garantidas pela instituição, que é uma autoridade que se torna arbitrária, cruel, que tem prazer em torturar aqueles que são inferiores. Ou seja, existe aí uma afinidade, talvez metafórica, com o nazismo. Né? Essa questão da violência sobre a vida das pessoas. Eu selecionei alguns dos filmes do Bergman, só para a gente lembrar da existência deles, antes de entrar na questão específica do como é que se chama, do Vergonha. E trouxe esse, que é um filme maravilhoso, e que é um dos raros filmes leves, e é uma comédia, chamada Sorrisos de uma Noite de Verão. É uma noite de verão, o que se passa, não é, na noite de São João, que é essa noite mais longa na Suécia, onde o sol praticamente não se põe, e é um jogo quase como vaudevillesco de casais que estão na mesma casa e que têm, ao mesmo tempo, conflitos, mas que trocam entre si, que se seduzem, e é levado com um brilho extraordinário. Tanto que ele virou até uma comédia musical da Broadway, do Stephen Sondheim. E vocês sabem, o Woody Allen fez aquele filme, como é que é? Uma comédia... Como é que era? Não é Sorriso de uma Noite de Verão, enfim, em inglês é a Midsummer Night Sex Comedy, de 1982. Se vocês não viram, vejam ver os dois juntos, é uma coisa muito boa. O do Bergman e o do Woody Allen. Ele passa, não é, para alguma coisa de profundamente metafórica, que é esse filme, O Sétimo Selo, não é? Onde o personagem da morte surge para enfrentar os humanos. E é um jogo para ver quem vence. E é claro que ninguém derrota a morte, mas a própria morte, ela é órfã, ela não sabe muito bem onde está. Aparece nesse filme o Max von Sydow. Max von Sydow, que está no filme Vergonha, e que foi um dos atores favoritos do Bergman. Ele trabalhou em 11 filmes do Bergman, e que o Bergman ele é um ator extraordinariamente expressivo.
Ele não é um ator particularmente bonito ou atlético, mas ele é profundamente expressivo. Como se chama? O Sétimo Selo se passa numa Idade Média apocalíptica, né? E o Sétimo Selo é o último selo do Apocalipse, que vai significar o fim dos tempos. E um dos elementos é um filme que hoje tem uma atualidade muito grande, não é? E o Bergman quis fazer como uma metáfora para o tempo dele, mas que funciona como uma metáfora para o nosso tempo, que é a ideia de um mundo em aflição, um mundo num medo apocalíptico, um mundo que pode acabar de repente ou que pode acabar pela peste. E isso não é alguma coisa que nos toca, evidentemente, hoje. Essa ideia de um mundo que de uma hora para outra pode acabar é, evidentemente, também um tema que nós encontramos em Vergonha. Um filme extraordinariamente poético. Olha aí, está escrito Victor Sjöström, né? o nome dele. Um filme extraordinariamente poético é esse dos morangos, os morangos silvestres, no qual o Victor Sjöström faz a sua última aparição no cinema. E é um filme no qual o velho professor, que já fez a sua carreira, que já está aposentado, vai receber uma homenagem. E é um filme sobre uma retrospectiva de vida. Também um filme completamente admirável. E todos esses filmes vão recebendo, acumulando prêmios, um atrás do outro, e elevando o Bergman a uma situação de prestígio no meio do cinema imensa. Vejam, eu trouxe aqui A Fonte da Donzela, que é esse filme, um filme também que se passa no passado, numa espécie de Idade Média, meio extremamente brutal, e no qual aparece essa cena do estupro. Vocês vejam que o Max von Sydow está aí também. E o Bergman vai nos dizer, essa cena, não é, do estupro mostra o crime em sua atrocidade crua, obrigando-nos, em desespero chocado, a deixar o gozo estético de uma obra de arte para o envolvimento apaixonado em um drama humano do crime que gera novos crimes de culpa e de graça. Não devemos hesitar em nosso retrato da degradação humana, mesmo em que nossa demanda pela verdade tenhamos que violar certos tabus. Não é? É uma frase que nós poderíamos aplicar sem muita dificuldade para o Vergonha, não é? O crime da guerra, que gera novos crimes, e progressivamente todos os tabus que são violados, que são destruídos. Esse extraordinário filme é incrível, né? O silêncio. Vocês vejam o filme mais chocante que eu jamais vi, posto aí como um chamativo para ir se ver o filme. E é esse filme completamente admirável de duas irmãs num hotel e um garoto que eles estão parados e tem uma situação paralela, muito próxima ao Vergonha,
que é uma guerra que nós não sabemos muito bem qual é, e que está... Só que essa guerra é vista à distância, ela é vista da janela nesse filme. Enquanto que no Vergonha, a guerra tem um papel definitivo ali dentro. No Vergonha, são duas mulheres isoladas, em conflito, e um menino perdido, e um menino e um velho, porque tem o velho empregado, o velho mordomo do hotel, que está ali presente, que é com quem o menino consegue se sintonizar, e que né, os dois estão ali perdidos nesse mundo. É também um filme admirável, e nessa relação de mulheres e duplas, esse filme que é o Persona, com a Bibi Andersson e com a Liv Ullmann. Liv Ullmann, que aparece também no Vergonha, e que foi uma das atrizes favoritas do Bergman, não só isso, mas que manteve uma relação amorosa com ele, embora eles não tenham se casado, mas tiveram uma filha, e que é uma mulher de uma grande beleza. E esse filme, o Persona, é um filme de uma atriz, né, cuja voz tem um papel importante, a dicção, as frases que ela diz, que de uma hora para outra decide se calar. Decide não falar mais nada. Entrar num absoluto silêncio como uma recusa do mundo. E junto com ela, existe essa, como se diz, existe essa outra pessoa que está lá, em princípio, para cuidar dela, mas com quem a relação vai se tornar também conflituosa. E aqui a questão da não comunicação é uma questão maior, porque ela, como se diz, porque, evidentemente, é quase simbólico o fato de um dos personagens não falar. A Hora do Lobo, que também com Max von Sydow, que é um filme um pouco surrealista do Bergman, e que ele mistura elementos do folclore, ele mistura seus próprios pesadelos nesse filme. Ele é um artista que tem obsessões sexuais. Ele tem relações, não é, que são complicadas, com vampiros, com lobisomens, mas esse filme tem um aspecto importante para o nosso, que nós vamos ver hoje, também, porque é um filme muito interessante, é um filme também sobre relações de autoridade, de domínio, e esse filme tem um aspecto importante, porque ele se passa na ilha de Faro, que é essa ilha favorita do Bergman, e onde ele filmou o Vergonha. Vergonha, de 68, que nós vamos ver daqui a pouco. E, aliás, esse Vergonha, não é? Ele construiu uma casa que ele devia demolir e que ele manteve para poder filmar o Vergonha. E eu trouxe como um dos filmes recentes dele, o único filme que ele fez nos Estados Unidos, em Hollywood, que é O Ovo da Serpente, e que se passa no início dos anos de 1920, na República de Weimar, e, evidentemente, é um filme sobre o nascimento do nazismo. É uma análise, uma visão da aparição perversa de formas que vão, 10 ou 15 anos depois, vão aflorar no nazismo. Essa relação que é uma relação
os processos de dominação coletivos, os processos de dominação políticos. É um filme explicitamente vinculado com a história. Não é o caso, este não é o caso, não é de Vergonha, porque a história em Vergonha ela é fictícia. Essa guerra, que nós temos a impressão de ser uma guerra civil, talvez, essa guerra nunca existiu. Não é uma situação inventada, uma situação criada, não é da mesma maneira como em Persona aquela guerra era uma guerra criada. Mas eu acho que fica um eco das experiências históricas do século XX na escolha dos nomes. Quando ele escolhe um sobrenome Rosenberg, que remete imediatamente ao universo judeu, e quando nós estamos falando de perseguição e de guerra, é claro que a sombra do nazismo surge novamente. Esse filme, o Bergman tem ele tem um livro que eu aconselho vocês a lerem, se quiserem se interessar por ele. É um livro que foi traduzido em português, que se chama Imagens. Em sueco é lanterna mágica, na verdade, mas em português é Imagens. E é um livro escrito pelo próprio Bergman, uma espécie de autobiografia, de reflexão sobre ele mesmo. E ao falar desse filme, ele diz que o filme, ele não gosta muito do início do filme, que ele acha que o filme só fica bom quando a guerra começa. Eu, apesar dessa autocrítica, não é? Do Bergman, eu acredito que esse início é formidável. Essa relação que começa com um casal, ela é um início excepcional. Vou ler um trechinho só para vocês do que ele fala sobre esse filme. Ele diz o seguinte: durante muito tempo pensei que devia tentar concentrar-me no que podemos chamar a pequena guerra, isto é, a guerra que se dá na periferia de uma guerra. Não os combates, né? Não o grande efeito, não o soldado Ryan do Spielberg, mas isso que ele mostrou, a guerra na rebarba, a guerra na beirada, onde a desordem é total e ninguém sabe o que há de fazer. Se tivesse tido paciência de trabalhar o roteiro, teria conseguido apresentar outra guerra de modo diferente. Fazer um filme de guerra, para mim, é descrever a violência não só coletiva, como individual. No cinema americano, a descrição da violência tem uma longa tradição. No japonês, torna-se um ritual magistral e uma coreografia sem igual. Quando me dispus a fazer Vergonha, senti uma vontade enorme de apresentar as atrocidades da guerra sem rodeios. Mas as relações sociais do casal se interrompem e eles se desmoronam por completo. O homem fraco vira brutal. A mulher, que era mais forte, cai. Tudo se desenrola como uma sucessão de sonhos, terminando na fuga de barco. Tudo é contado com imagens, o que é verdade, os diálogos são poucos. Como num pesadelo. O mundo dos pesadelos conhecia o eu. Ele conta no livro por quantos pesadelos ele foi torturado. Mas, na realidade de uma guerra, perdi-me por completo. É bem injusto, é um dos filmes que eu mais gosto dele, e acho que eu gosto muito porque ele tem uma dimensão mais clara do que nos outros, de ser de fato um conto filosófico. Ele se abre, não é, nesse momento extraordinário, é uma cena escura,
na qual o casal está deitado, e a primeira coisa que nós ouvimos é o despertador. O despertador como despertando tanto o espectador quanto os próprios personagens para alguma coisa que vai ocorrer. Não vou dizer que é o despertador da consciência, mas é alguma coisa que está trazendo aos acontecimentos esses dois personagens. O Max von Sydow, o personagem do Jan, ele é apresentado de uma maneira desagradável. Né? O despertador está aqui no primeiro plano, ele tem a pílula que ele vai tomar, ele está com dor de dente, ele está com um pijama deselegante, despenteado, é um personagem sem sedução. Entra nesse universo desse personagem, que parece ter iniciado apenas na intimidade, é um quarto, os dois se levantam, mas entra aí o mundo exterior, o que está ocorrendo no mundo exterior. O jornal é a primeira coisa, o que traz para ele a ideia do mundo exterior. E, enquanto isso, o Bergman faz desfilar, como numa espécie de contraponto, a beleza da Liv Ullmann. Ela aparece primeiro mostrando os seios, mas com o casaco do pijama. Ela é linda. E ela vai aparecer nesse momento, se lavando como um ser um pouco transcendente pela beleza. Ela me fez pensar, e eu trouxe para vocês verem, num fotógrafo, não é, que é como Cartier-Bresson, um dos grandes fotógrafos franceses, que é como Cartier-Bresson, um fotógrafo do poético do cotidiano. Não é? O neorrealismo italiano ele foi formado, em grande parte, pelas experiências francesas dos anos de 1930, por Carnet, por Renoir, e essa ideia de transformar os elementos da vida cotidiana em elementos poéticos, em elementos de beleza poética. Ora, esses fotógrafos dos quais eu estou falando, o Willy Ronis, que tem dois Is, mas ele tem um I só, o Willy Ronis e o Bresson, não é, que são os fotógrafos do instantâneo, que têm alguma coisa a ver com a fotoreportagem, mas que transcendem a fotoreportagem pela dimensão poética dessas fotografias. E eles têm alguma coisa desse espírito que está no filme do Bergman. Esse casal, não é, ele imediatamente vai ser apresentado a nós de uma maneira muito próxima. O Bergman multiplica os closes. São muito raros closes desse tipo, como esse que vocês estão vendo. Eu acredito que não haja mais nenhum no filme, a não ser dos dois. Não é? Ele nos traz, ele nos expõe esse conjunto, esse casal, não é? De uma maneira muito próxima, desde o início. É uma relação quase que de intimidade, é uma relação no qual o rosto se torna um emblema e que isso vai percorrer essa presença dos dois, graças ao caráter sublinhado de forte presença visual dos rostos, é absolutamente essencial. Isso vai pontuar o filme. Não é? E nós temos essa sensação. Existem os dois, e existe o meio onde eles vivem, existem os outros personagens, mas esses dois têm uma força imensa dentro do filme, graças a essas estratégias de filmagem do Bergman. Eles se tornam um polo com uma presença excepcional. E eu trouxe em seguida os elementos que são aqueles
da beleza, esses elementos de um mundo espiritual, esses elementos de um mundo que nos mantém vivos, como diria o Proust. Eles são um casal de músicos, mas eles já estão numa situação que é uma situação diminuída, porque eles não têm mais, eles não, a orquestra acabou, eles não praticam mais. E a primeira vez que surge a ideia da arte como um elemento que vem alimentar o mundo espiritual é nesse instante no qual ele diz: eu me lembro quando estava ensaiando o quarto concerto de Brandemburgo, de Bach, o movimento lento, e ele começa a cantarolar esse movimento. Né? Essa vida que está dentro, essa vida espiritual que está dentro deles. E, em seguida, um outro momento é quando eles vão na casa do antiquário. E o antiquário traz a coisa mais preciosa para eles, que é uma porcelana do século XVIII. Uma coisa de uma delicadeza infinita e frágil, formidavelmente frágil, diante daquilo que vai ser a violência da guerra. Não é a dificuldade de nós conservarmos essa fragilidade que nos alimenta diante de um mundo que é um mundo devastador. Tem uma relação de contraste veemente, não é, com a guerra. E outro aspecto, nesse mesmo lugar, junto com o antiquário, é que o antiquário vai dar para eles um vinho excelente que eles querem comprar, e que o Bergman insiste em mostrar o prazer de beber, o prazer de uma convivialidade, o prazer como se diz, o prazer de degustar alguma coisa de bom. E esse vinho serve de momento de ligação com a cena mais delicada do filme, que é a cena na qual os dois almoçam ao ar livre, e em que eles falam várias coisas delicadas, em que ela lamenta não ter tido um filho. E essa questão é uma questão crucial, não é? Como ter um filho num mundo como estes, não é? Nesse mundo de violências. E ele vai terminar essa cena de uma maneira muito delicada, que é quando os dois somem de cena, fica apenas essa mesa que é posta com requinte, aquele peixe que eles compraram, as margaridas que enfeitam a mesa, a garrafa de vinho, os copos, e ela dá uma pequena risadinha, e nós sabemos que eles estão fazendo amor nesse momento ao lado da mesa. Esse mundo de delicadeza, não é? Ele prossegue. Vocês estão vendo, essa é uma cena na qual a Yves Ullmann aparece de novo, e vejam a importância do close, não é? Da fotografia aproximada, vista muito de perto, na qual a Yves Ullmann está dando pedaços de repolho, folhas de repolho para um coelho comer. É um momento também altamente poético. E aí aparecem os aviões. Aí vem a intervenção dessa guerra que eles não pediram, eles não sabem o que é, eles não têm ideia o que é que está acontecendo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e esses aviões vão trazer o contrário de tudo isso, que é a destruição, lançando essas bombas de napalm. Vocês sabem que os americanos usavam esse tipo de bomba no Vietnã, explodindo e destruindo as florestas, destruindo tudo. E vem a reflexão que eu tinha adiantado agora há pouco: como é bom não termos nenhuma criança. Eu quero que vocês se lembrem dessa relação, não é, do perfil
que recorta o rosto frontal da moça nesta cena. Esse mundo, não é? O que nós podemos fazer nesse mundo? Como conseguir viver nesse mundo? A destruição vai aparecer, eles saem numa fuga desesperada, não sabem para onde ir, há uma casa destruída, a Eva descobre uma criança que morre, e que é um pouco a confirmação disso que acabou de ser dito. Não é melhor não ter filhos nesse mundo tremendo. E eles colocam as coisas naquele carro, naquela furgonete que eles possuem, e ele pega o violino, e nós temos a impressão aí de um flashback, no qual ele começa a contar a história do violino. Quem era o fabricante, esse Pampini do violino. Uma coisa que atravessou séculos, uma coisa que veio de um passado distante para trazer beleza para todos. Ora, eles vão ser levados, não é, para... eu tentei captar esse momento da tela, porque é o momento no qual a proximidade da câmara resulta numa sensação de asfixia. Essa multidão que está em volta deles e que deixa o espectador asfixiado. Mas é claro que uma fotografia não permite ter tanto essa ideia. Mas nós vemos aqui, nessa relação, no qual todo mundo está muito perto um do outro, essa relação de incômodo, não é? Essa relação de uma humanidade deslocada daquilo que é o conforto que ela possui, esse princípio de uma brutalidade que está ocorrendo. E essa brutalidade vai se passar numa escola, e o Bergman faz questão, não é, de nos mostrar, no fundo, os desenhos dos alunos, que vão aparecer na outra sala também, essa brincadeira de criança escrevendo um nome, um coração com uma flecha, ao mesmo tempo que os grandes desígnios desses homens que têm o poder mandam e impõem às pessoas. Essa sequência traz uma das cenas de maior violência, com aquele personagem que tem o braço deslocado, né, e que o médico trata brutalmente, colocando o braço no lugar. O personagem do coronel Jacob, que é o agente de ligação com um dos partidos dessa guerra, introduz um elemento suplementar na demolição do casal. E ele está nesse mundo de requintes, nesse mundo de cultura. Ele traz uma primeira edição de um trio de Dvorak para dar de presente para o casal. Nós estamos de novo com essas referências da delicadeza, do conhecimento e da cultura, mas ele é o amante da Eva. E ele vai colocar, vai dar para Eva um dinheiro que vai desencadear, que é o estalo que desencadeia completamente a degradação humana do personagem do Jan. Ele descobre o dinheiro, ele não revela o dinheiro para os soldados que entram, brutalizam a casa, destroem tudo, arrebentam o piano, arrebentam o violino. Mas ele guarda o dinheiro até o fim, e ele vê aquilo que no início ele não tinha conseguido fazer, que era matar as galinhas. Ele vê 2 soldados matando as galinhas, e o barulho dessas galinhas sendo mortas, e ele próprio acaba assassinando o coronel Jacob. Quer dizer, ele assumiu, não é, a partir do momento em que ele encontrou o dinheiro e que ele descobriu a traição da esposa, ele assumiu um processo de degradação justificado
pela ideia de que ele tem que dar um jeito e que ele tem que guardar esse dinheiro como uma espécie de escudo, como uma espécie de defesa. E isso vai ocorrer novamente o jovem, um menino quase, que ele acaba matando. É um menino que está tão cansado com sono que ele acaba dormindo na frente deles. Ele pega a arma e ele acaba matando esse menino e extrai dele a informação de um barco. Esse barco que vai partir. A partida é terrível, não é? Porque, inclusive, ela vai dizer a Eva, eu não tenho vontade de ir com você, e ele diz tanto melhor, como se ela pudesse ficar lá. E esse barco acaba perdendo o motor, ele fica à deriva, e nós vamos navegar num oceano de cadáveres, de soldados que estão boiando. E o Jan vai aparecer aqui, de novo, num close, sempre próximo de nós, mas como uma espécie de caronte da barca para os infernos. Né? Essa barca que tem que avançar em meio a uma destruição absurda, a um mundo absurdo. Nós não sabemos o que vai ocorrer com eles, nós não temos ideia, e o cineasta não deixa que a gente tenha ideias, mas existem dois momentos, né? Existe um momento final no qual existe uma fala, não é, da Eva. E vocês vejam que ele retoma essa relação de intimidade, que é a mesma que nós tínhamos agora há pouco, quando estavam conversando a respeito da criança, se era possível ter ou não, invertida apenas, no sentido que vai da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. E ela conta ali um sonho. Nesses dois momentos, existem duas falas muito importantes da Eva. No primeiro, não quando, no momento em que ela é presa, logo depois que ela é presa, ela diz o seguinte: às vezes tudo parece um sonho. Não é o meu sonho, é o sonho de outra pessoa, mas é um sonho no qual eu tenho que participar dele. Eu sou obrigado a participar desse pesadelo. E ela vai dizer: como você acha que alguém que sonha conosco se sentiria ao acordar? Envergonhado? Não é? Se ela pertence ao mundo de sonho, ela pertence a um mundo que foi criado por uma outra pessoa. Essa outra pessoa é um Deus, ou é Deus. E esse nosso mundo que nós vivemos é pesadelo. Quando Deus acordar, será que ele vai se sentir envergonhado? E, enfim, a última fala, que é linda, e que é a seguinte: eu tive um sonho. Eu estava andando por uma rua muito bonita. De um lado havia casas brancas com arcos altos e pilares. Do outro lado havia um parque sombreado. Debaixo das árvores que cresciam perto da rua, havia uma corrente de água verde escura. Então eu cheguei a um muro alto e estava coberto de rosas. Tudo isso é muito bonito. E então veio um avião e ateou fogo às rosas. Mas, diz ela, nós estamos de novo no mundo de sofisticações mentais, de poesia mental, da mesma maneira que a guerra aérea em Paris é como Wagner, mas não foi tão horrível, no caso do Proust, né, que eu estou falando, mas não foi tão horrível, pois era lindo. Observei os reflexos na água e vi como as rosas queimavam. E eu tinha uma criança pequena em meus braços. Era nossa filha. Ela se agarrou a mim e eu senti seus lábios tocando minha bochecha. E o tempo todo eu sabia que deveria me lembrar de algo que alguém me havia dito, mas que eu havia esquecido do que era. Quer dizer, eu acho um filme estupendo porque nós estamos num processo de apagamento, né,
possibilidades espirituais de ser. Bom, eu fiz essa apresentação e eu gostaria de saber agora de vocês o que vocês acham, porque isso, né, faz parte das regras do jogo. Vamos lá? Eu, Jorge, Oi. Bia. Então, o que eu senti assim nesse filme, que a guerra mesmo é entre os dois. E essa outra guerra, por exemplo, dos aviões, dos soldados, não me comoveram como me comoveu a guerra dos dois personagens, que eu acho que, para mim, foi a coisa mais importante nesse filme, é essa relação dos dois. Você tem razão, não Bea, porque é essa relação que dá o sentido às coisas. Ou seja, ele não está fazendo uma guerra, um filme que mostra apenas uma guerra. Ele está fazendo um filme que mostra como um casal, numa situação extrema, pode reagir. E esse casal tem conflitos entre eles. Não é o tempo todo, mas ele tem esses conflitos. E eles permanecem juntos até o fim. Mas são eles os reveladores. Eu acho que, nesse sentido, você tem completa razão. Mas eu acho que é importante também a outra guerra, essa externa, porque é ela que degrada as condições humanas, as condições de existência. Não sei se você ficou satisfeita com a minha explicação. Sim, fiquei, mas ainda assim, o que me convenceu mesmo foi a guerra entre... Parece que, para mim, eles foram para essa ilha justamente para resolver esse problema deles, e por acaso a guerra... É o que eu sinto, né? Lógico que tem essa importância, um paralelo, né? Mas eu vejo assim. Nós não sabemos muito bem por que eles foram para a ilha. Tem um momento em que é dito rapidamente, mas nós percebemos que eles estão ali porque houve uma... E eles estão vivendo, não é, do produto do que eles conseguem plantar ali, porque houve uma modificação anterior na vida deles. Eles deixaram de ser músicos e passaram a ter que trabalhar daquele jeito e viver naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, você veja, apesar desses conflitos e tudo, o final é um final que mostra essa junção entre os dois. Parece resistir. Uma conciliação, né? Uma reconciliação. Miraculosamente. Mas uma coisa que eu não entendi. Oi, Jorge. Oi. Não, porque eu pensando no filme, né, a gente fica muito chocado com o comportamento dele a partir do momento em que ele não devolve o dinheiro, Sim. A partir do momento que ele mata o menino, etc. Tem uma mudança radical no comportamento dele. Ele era um homem sensível, erudito, Sim. até frágil, reclamando de dor de dente, apoiado na mulher, não conseguia matar uma galinha, etc. Agora, nesse final, quando ele se torna brutal, etc., é brutal e tal. Mas, no final das contas, ele se reduz a uma situação quase instintiva, né? O que ele faz é um instinto de sobrevivência, porque aquele dinheiro... Ele se dá conta de que aquele dinheiro e a bota do menino, que ele mata para roubar a bota do menino, que era uma bota... Menino, claro. Talvez seja o ingresso dele no barco para uma possível tentativa de sobrevivência. E aí a mulher, que até então era forte, é que passa a se apoiar e passa a segui-lo, apesar de ele maltratá-la, etc. É ele que vira o suporte dela. Sai de uma situação de um verniz cultural, erudito, uma situação instintiva pura, né? Pura. É por isso que eu falei que o filme tem uma dimensão do conto filosófico, no sentido de que o conto filosófico é demonstrativo, não é? Tem esses processos finos, delicados de demonstração. E, nesse caso, é exatamente isso. É o que você está dizendo. É a animalidade que surge, os instintos mais imediatos que aparecem, não é? E num mundo no qual não se tem condições de viver
de uma maneira, como se diz, mínima, onde era aquela discussão que eu tinha trazido quando nós estávamos lendo o Proust, né? A verdadeira vida está na literatura. Tudo bem, mas se as nossas condições mínimas de vida faltam, né, será que a gente consegue manter essa ideia de que a verdadeira vida está na literatura? O filme dá uma pequena resposta que não é muito sublinhada nessa última fala que eu mostrei, porque ela é uma fala poética. Eu estou num sonho, eu estou no meu sonho agora ali, né? Eu estou nesse mundo que tem um muro com rosas e esse mundo, apesar do horror que está à minha volta, de algum modo se mantém ali presente dentro de mim e traz uma percepção de que como dizer, de que, de algum modo, essas coisas talvez acabem alimentando, não é, uma vida mesmo nas piores condições. Eu não sei porque não sei se é porque eu assisti o Almodóvar. Parece assim, eu guardo quase que as palavras são tão complicadas, mas, enfim, é como se eu guardasse algo que é próprio. Mas eu vou habitando peles, eu vou habitando-as de uma tal forma que eu me torno, circunstancialmente, essas peles que eu habito. E que a medida que a vida, né, que a realidade a qual eu estou imerso, as circunstâncias que me contornam, me despela, eu volto, eu recuo para isso que é absolutamente nuclear, que é sobreviver, que é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Exatamente. Então, são essas camadas de pele que as circunstâncias vão fazendo com que eu desempenhe papéis, mas que tem um núcleo ao qual eu recuo para sobreviver, que é o mínimo. Eu preciso de um mínimo. Agora, Marina, animal. Existe também no filme uma denúncia das condições de existência. Sem dúvida, sem dúvida. Que é inseparável. É inseparável. E que para nós hoje tem um papel imenso. Mas é inseparável, né? Claro, existe um inferno que é das relações. Se nós estamos sob Bolsonaro, o Brasil vira um inferno, né? É um inferno. A gente consegue se agarrar a algumas coisas, a esse nosso mundo interior, mas é preciso estar de uma maneira difícil contra essas circunstâncias que ele está denunciando ali. É incrível essa resistência, porque nós somos sugados por isso que é externo, mas que também é um espelho. Eu estava dizendo hoje para o Fernando, Fernando, o Brasil ter se tornado um pária, para mim, é menos grave do que eu me olhar no espelho. A vergonha diante do mundo é menor do que a vergonha quando eu me olho no espelho. Porque quando eu me olho no espelho, o que eu vejo é o que está fora, mas é o que está dentro de mim. Claro. A vergonha, a qual nós construímos essa vergonha. Então, é um espelho que me mostra o que nós somos, portanto, o que eu sou. É inseparável o que está dentro, o que está fora, é isso, são papéis, são coberturas. São coberturas que a gente vai retirando, né? À medida que as circunstâncias vão nos forçando até chegar ao mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Que a gente precisa resistir para não ser... claro, e nós sabemos que o mundo... Claro, isso é uma ficção, é claro que isso é uma ficção,
Mas nós sabemos que o mundo, nos regimes totalitários, deixaram para muitas pessoas em situações tão precárias como essa no barco que a gente está vendo, se não pior. Sim, sim. E que isso é possível no mundo. Agora, um ponto que me parece interessante no filme e que aparece de uma maneira um pouco discreta também, que me parece um pouco uma questão, um problema, é o fato de que eu tenho a impressão que foi por isso que ele não sublinhou tanto, mas que está ali presente. Tem uma hora que ele diz, mas eu não tenho nada a ver com essa guerra. Que é isso, quer dizer, o que eu individualmente posso fazer? Que atitude tomar? Alguns disseram que ele estava fazendo uma crítica, mas me parece muito rasteiro, para ser verdade, contra a social-democracia na Suécia. Mas me parece rasteiro demais, não é isso. É essa saída. Ideia. O que fazer? Não tem saída. O que nós podemos fazer nesse mundo que está nos apertando, dilapidando, nos reduzindo a menos coisa, tirando aquilo que é a nossa dimensão de humanidade? Isso é uma questão que o filme também traz. O que ele pode fazer? A resposta do filme, tal como nós vemos, é aquilo que o Marcos disse. Eu me transformo num semi-animal. E vou reagir com as soluções as mais imediatas para conseguir... eu mato, é isso, eu mato, eu pego a bota do menino. Exatamente. Isso, eu tenho que sobreviver, é o mínimo. Tem que sobreviver ao mínimo. É a condição animal. É a condição animal. Mas não é uma resposta de ordem política. Não. Na verdade, é como se nós não tivéssemos meios, enquanto indivíduos, para intervir nesse mundo em absoluta desordem. Mas eu acho que, além disso, essa ideia do sonho me pareceu a busca de sentido, né? Então, não tem saída, porque nós não sabemos qual é o sentido. Então, é uma quimera. Quer dizer, não tem sentido. Então, se não há um sentido ao qual você possa se agarrar, ao qual você possa confiar, a mim me parece... Essa questão, me parece, você tem toda a razão em ter tocado, essa questão está no filme, e é aquilo que eu disse na minha tentativa de apresentar o Bergman, não é? É a dimensão metafísica. Sim. É o estar fundo. Nós podemos entender que é uma visão hiperbólica, excessiva das dificuldades de viver. Mas tem alguma coisa da metáfora do estar no mundo. Sim, sim. Você sempre tem o sentido da circunstância, mas o sentido final, a causa e o sentido final, escapa. Claro. O que se tem é a circunstância. Então, você consegue estabelecer relações circunstanciais. Mas é isso. Eu não tenho nada a ver com essa guerra. Ou seja, o que é isso? É claro. Nós podemos dizer também, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Eu também, pois é, mas como é que eu escapo disso? Como é que eu fujo disso? E a gente entende agora porque tanta pobreza, tanto desespero, tanto assalto, né, tudo isso porque não tem outra maneira de se defender, né? Mas é claro, é uma redução, não é? Eu estou lembrando agora daquele livro que a Marina certamente conhece, que é o livro da Maria Sílvia, Homens Livres na Sociedade Escravocrata, que é isso. É um indivíduo reduzido, não é? No caso é o caipira, mas reduzido ao mínimo da sobrevida. Uhum. E na qual a violência é a parceira do cotidiano. É a parceira no cotidiano. Essa situação não é, porque a que ela analisou é a situação no final do século XIX, ela não é mais a nossa,
Mas nós temos aqui situações que são dessa ordem. Gente em desespero, gente que não tem outra saída, gente que entra para o crime porque é o jeito, Tem como um é o jeito artigo, na vida, né? tem um ensaio do Sérgio Buarque de Holanda, Veredas de Pés Postos, Sim, que ele fala da redução da civilidade é, do elemento português, quando ele se vê diante de uma miséria e da fome atroz é aqui claro. no Paulista, e que ele precisa rebaixar os seus níveis de civilidade até encontrar um modo de comer. Claro, claro. Então, ele vai fazer como um bichinho, um bicho. Jorge, você vai comentar? Oi, Suzy, diga. Não, eu queria que você talvez pudesse falar alguma coisa. Não, aí é um detalhe do filme, porque você passou um pouco rapidamente sobre a relação dela com o Jacob. Sim, Você falou, ela era amante dele. A impressão que eu tive assistindo o filme é que ele está querendo seduzi-la, mas eu não tinha a sensação de que naquele momento ela já fosse amante dele. Eu tinha a impressão de que, quer dizer, ele era um homem culto, mas era um homem de poder. sim, E então, tanto que eles não queriam um pouco recebê-lo, né? E aí eu vejo ela como uma pessoa da mais absoluta compaixão em todos os momentos, porque porque aí daí eles vão ali uma hora no quarto e ele começa a falar e ele está querendo se aproximar dela e ele começa a falar e ela está mais ou menos fazendo ele recuar, mas aí ele conta alguma história que eu não lembro os detalhes, ele fala da vida, era da mãe, era de alguma coisa que ele não teve, eu não lembro bem. E aí eu tive a sensação que ela vai transar com ele por compaixão. Foi essa a minha visão. sabe, Suzy, a indicação de que eles Já tinham eram amantes? que já eram amantes, ela pode ser interpretada de uma maneira diferente. Eu sinto não ter aqui a possibilidade de passar o filme novamente para vocês. Eu tentei ver se eu conseguia, baixei coisas, etc., mas não dá certo, a qualidade fica muito ruim, ele fica pulando, não dá certo. E a gente teria que voltar nessa passagem para ver exatamente. Mas que eu me lembro, não quando ele chega na casa, ela tem uma reação de repulsa. Ela Sim. tem, enquanto ele, o marido parece com aquela história da partitura do Dvorak, que ele parece perfeitamente envolvido com aquilo, depois ele bebe e ele fica nocaute. A, a seriedade dela, o mal-estar dela, dá a impressão de alguma coisa que já tinha acontecido, que certamente não estava em vigor naquele momento. Mas, para mim, ficou essa ideia de que já havia entre os dois alguma coisa. E, de fato, ele vai para o quarto, ele conversa com ela, ele, de algum modo, a seduz. Você tem razão, tem dado um pouco de piedade nisso, e os dois acabam indo lá para aquela, como é que chama, para aquela estufa, e o marido termina descobrindo depois. Mas eu não sei. Vocês lembram que ele dá um anel para ela? Ele dá um anel. É uma joia. Dá uma joia, porque ele diz, olha, eu trouxe um presente para você, mas eu trouxe um presente para você também. E o dela também é uma coisa muito preciosa, que é uma joia. Eu não sei se vocês perceberam da mesma maneira como eu percebi. O filme não é muito explícito nisso, mas esse momento em que... Quer ver? Esse momento em que ele aparece,
não é, com um rosto que, ao mesmo tempo, severo e sofrido, nesse momento ela tem uma atitude de constrangimento que ela mantém durante a mesa. Vocês tiveram essa mesma sensação que eu ou não? Sensação do quê, Jorge? Essa Qual é a sua sensação de pergunta? que ela já tinha uma fé com o capitão, com o coronel, aliás, Jacob, antes desse momento. Eu não sei. E o marido, deixa eu perguntar, e o marido era cúmplice, ele estava por dentro, eu acho, porque recebe o anel e tem e segura na mão, né? Não tem um agrado, manda fazer carinho na cabeça, não tem um agrado entre eles na frente do marido? Tem, mas como se fosse uma relação de pura amizade entre os dois. O marido lendo dessa maneira. Entendi. Eu tive a sensação que ela estava constrangida, porque ele já vinha assediando ela com presentes e aí tem até uma hora que ele chega muito perto dela, com o marido ali e tudo. Mas bom, isso não importa, é que o que apareceu mais importante foi o grau de compaixão, porque ela está tudo pegando fogo e ela desce para pegar uma criança que está lá. Tem um outro momento, o que eram animais? Eu já não lembro mais, mas ela o tempo todo age com uma extrema compaixão. E eu achei bonito isso. Não tem dúvida. Ela mantém até o final, não é, uma sensibilidade compassiva que o marido perde, não é? Que, evidentemente ele perde, inclusive matando o próprio Jacob. Marcos, o que você achou disso tudo? Então, sinceramente, a impressão que eu fiquei, pelo menos, foi semelhante à da Suzy. Fiquei até com uma impressão de que se não haveria aí uma indicação, talvez, de um exercício indevido de poder, porque até aquele momento, o coronel era quem que tinha conseguido a libertação deles, era o chefe do partido, que até aquele momento parecia ser o vitorioso. Os partidos são muito parecidos, né? Os dois lados da guerra são iguais. A gente não consegue ver diferença entre eles. Até as roupas são iguais. É. E o marido até quase que facilitando um pouco essa via, quase como vendo nesse coronel, já vendo nesse coronel talvez a primeira possibilidade de sobrevivência naquele momento, até que entra o outro partido que a partir daquele momento é o vitorioso e que acaba levando à morte do coronel. Isso é minha impressão. Sim, e eu acho que existe aí sim uma espécie de exercício de poder, né? Inclusive o coronel vai facilitar a saída deles daquela acusação, daquela construção falsa, né, midiática, com o filme com uma falsa dublagem ali dentro. Eu acho que... Oi. Não, eu penso como a Suzy, exatamente o Marcos tirar, eu ouvi ele falar, eram as palavras que eu teria usado também. O coronel, exercendo o seu poder para angariar as graças dela, e eu acho que era mais uma sedução, como a Suzy. Pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que ele estava, por meio da posição importante dele, forçando a uma relação. Não sei, eu tive uma impressão assim, poder agindo a minha muito impressão forte. é que, de fato, houve uma sedução, mas era uma sedução de alguma coisa que já não funcionava mais, mas que funcionou antes. Mas é a minha impressão. Eu vou voltar, eu estou com uma vontade de ver se eu consigo abrir o filme para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aliás, depois da sua aula, eu vou voltar a rever o filme hoje à noite.
Você já... E depois, se a gente puder falar um pouquinho sobre sobre o sonho, o finalzinho do filme. Eu li que o Bergman não gostou do final, e eu queria entender mais o sentido do sonho. Não, ele não gostava do começo. Ah, tá. Ele não gostava do começo, não é? Mas ele... Desculpe. Esse longo texto, me parece, Madu, não é para a gente dar uma resposta, não é? Mas aquele verso, não é? E eu sigo de alma aberta para o sonho e vou de olhos fechados para o mundo. É um pouco isso. Eu estou naquele desespero e o meu refúgio é esse refúgio. É um refúgio mental. É o refúgio daquilo que eu tenho como elementos dentro de mim. E a falta de sentido se termina, não é sublinhada pelas últimas palavras. E o tempo todo eu sabia que deveria me lembrar de algo que alguém havia dito, mas que eu tinha esquecido o que era. Ou seja, eu estou no mundo, estou me refugiando num mundo esgarçado, né? Num mundo que é frágil, que está dentro de mim, e é o que eu tenho, quando eu estou nesse barco dessa maneira. Oi, diga. Eu queria saber, antes de uma coisa, se vocês gostaram do tipo de apresentação que eu fiz. Sim, eu sim. Que eu posso continuar. Eu gostei. Então, tá. Eu achei muito interessante. Pode continuar nessa linha, eu acho que está ótimo. Eu também. Também. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, nem que fosse rapidamente, porque eu tinha pedido a respeito do Satyajit Ray, eu queria mostrar para vocês muito rapidamente algumas coisinhas que eu tinha trazido, só para a gente, quer dizer, ele tem o Satyajit Ray teve uma cultura cinematográfica muito grande. Ele era desenhista, ele desenhava para publicidade. E ele teve uma cultura cinematográfica muito grande porque ele organizou uma sociedade para a projeção de grandes filmes internacionais na Índia, onde ele descobre, de novo, o neorrealismo. Mas o neorrealismo pelo qual ele se interessa é um neorrealismo poético, um neorrealismo do tipo Visconti, dos primeiros Visconti, do tipo Vittorio De Sica. E a grande influência dele é o Jean Renoir com aquele filme O Rio. E o Jean Renoir foi para a Índia, ele fez o primeiro filme colorido na Índia, precisava de alguém que mostrasse locações para ele, e o Satyajit Ray serviu de guia para o Renoir. E o Renoir estimulou que ele fizesse filmes. E aí ele faz uma trilogia, que é uma trilogia a partir de um romance de iniciação, em 3 etapas. A primeira é a Canção da Estrada, que tem um sucesso fenomenal, é a história desse menino chamado Apu, por isso que se chama a trilogia de Apu. E ele vai fazer, entre o segundo e o terceiro, a Sala de Música. Eu queria assinalar só 2 filmes, que são filmes que eu gosto muito dele, que é A Grande Cidade, sobre a questão feminina, que é uma mulher que decide romper com as tradições da Índia para se afirmar num emprego de vendedora, e A Esposa Solitária, que é uma espécie de Antonioni como se diz, do Satyajit Ray, com Satyajit Ray, com uma mulher na alta sociedade, casada com um homem muito rico, e essa solidão que ela vai sentir. A Sala de Música, não é?
foi muito comparada com o Gato Pardo do Visconti, com o Leopardo do Visconti. E, sobretudo, na relação entre o administrador e o senhor das terras, que é aquele que vai enriquecer, se modernizar, enquanto que o outro vai cada vez mais caindo na decadência. E como se diz, e essa relação existe também no Gato Pardo, é claro. Só que no Gato Pardo, a família Salina é fecundada pelo casamento do sobrinho com a filha do administrador. E aqui não. Aqui é uma dissolução, não é uma dissolução como se diz, dessa vida aristocrática e de um homem apaixonado pela música. Um dos elementos essenciais do filme é esse palácio magnífico, né, em abandono, com essas grandes colunas, e é um palácio sem paredes, no qual tudo é vazado, admirável, né? Parece um Versalhes no meio da Índia, que hoje, eu descobri na internet, está nesse estado, infelizmente, de degradação. Eu quis assinalar aqui o papel, não é, simbólico do lustre, que começa e termina o filme, o lustre que balança, que é o sinal da riqueza, o sinal da fragilidade também, ao mesmo tempo. O início, com esse close no rosto do personagem, e nós vamos, aos poucos, descobrindo o personagem inserido tanto no seu papel social de senhor, quanto na sua decadência, por causa da decadência do seu palácio. O caráter heróico, né, desse cavalo, Tufan, no filme, que fala de velhos tempos, que não são mais possíveis. A ideia de uma criadagem que está fazendo a manutenção da casa, mas que, na verdade, nós vamos descobrir que é uma situação que não tem saída, porque ele está com dívidas tremendas. O salão de música, onde tem esse imenso espelho que tem um aspecto de quase narcisismo de classe do personagem, essa relação de superioridade entre o senhor e o administrador, o administrador que da primeira vez aparece de pé e que pouco a pouco vai tomando liberdades, porque ele vai sentindo que o outro está desaparecendo, que o outro está fraquejando. A questão que aparece no filme anterior do Bergman, não é, da sucessão. O que fazer com uma criança numa situação como essa? O que vai ser desse menino que também é apaixonado por música? Numa família que está em completa decadência. A grande festa da iniciação do menino, no qual ele tem que vender as joias da esposa, com essa cantora que ele diz esplêndida. E a maneira como o cineasta mostra o fascínio, o prazer imenso por essas músicas e a vulgaridade e o caráter absolutamente estranho a essa beleza do administrador, né? A vulgaridade do administrador. Existe aí a ideia de uma aristocracia do espírito. Acho que é empresário que ele está falando. E né, esse menino... Bom, vou pular um pouco, porque esse cantor extraordinário, né, essa cena, numa festa que ele faz a mulher voltar da viagem, e o lustre vai balançar, vai haver um indício com
inseto, não é, no copo, no líquido, um grilo, e a morte do menino afogado, que é o momento do pathos do filme. E o filme vai se concluir com o último prazer que ele pode ter, que é essa extraordinária bailarina, que parece ser uma espécie de reedição da cena do bailado no filme do Jean Renoir, né? Mesmo princípio dessa cena do bailado, e, enfim, esse suicídio trágico e, ao mesmo tempo, absolutamente heróico do personagem, assim, com grandeza, com panache, não é? do personagem que cavalga para esse barco pontudo, o cavalo que empina, ele cai, e o que sobra é esta, como se diz, este véu no fundo do rio, que está roendo as terras dele e das terras, não é? E, enfim, o último elemento, que é o lustre que balança. E como se diz, é um filme no qual como se diz, aquilo que sustenta e que, ao mesmo tempo, é um elemento quase que de destruição do personagem, é a paixão pela arte, é a paixão pela música que ele tem. Eu sinto ter falado muito brevemente, mas é o que tinha sobrado de tempo sobre o filme. Não sei se alguém quer dizer, alguém que tenha visto esse filme queira dizer alguma coisa. Eu só quero perguntar se é óbvio se isso é óbvio ou se é narguilé. É um narguilé, não é óbvio. É um narguilé. Ô, Jorge. Oi. Diga. O que eu notei, assim, a música para nós ocidentais é muito diferente. A música oriental, como eles dizem, é uma música circular, que começa num lugar e termina no outro. Para a gente ocidental tem um aspecto meio repetitivo. Sim. Assim como a dança da bailarina, que é absolutamente fantástica. Aquele ritmo que se repete, leva a um certo, como se fosse um nirvana, leva aí a uma hipnose, né? uma transcendência. É uma hipnose, uma coisa. E em relação ao que você falou, para ele me lembrou muito Proust. Para ele a arte era o refúgio, era o que sobrou da vida dele. Ele faz de tudo pela arte. Era isso. Nesse sentido, é quase o oposto do filme do Bergman. Inclusive, ele é estilisticamente oposto, né? Porque é um filme que não tem impactos, é um filme que não tem momento a não ser a morte do menino, é um filme que se transcorre numa espécie de fluência de um rio tranquilo. Mas ele é diferente também, porque é um filme no qual o personagem se vê como capaz de sacrificar, não é, tudo que ele tem pelo prazer da música que ele ama. É o contrário nesse sentido do filme do Bergman, não é? Em que alguma coisa externa destrói a minha possibilidade de gozar desses elementos de requinte. Para ele, até o final, ele vai se alimentar desses requintes, e quando ele não pode mais, ele se mata dessa maneira heróica. Jorge. Oi. Tem essa coisa da arte, né? Mas acho que também o filme, não sei, fiquei com essa impressão, destaca um pouco a importância, vamos dizer, da aparência. Você falou do narcisismo, do espelho, da aparência aristocrática que ele procura manter até o fim. Eu me lembrei daquele conto do Machado de Assis que chama justamente O Espelho. Sim, claro. Da pessoa, do militar lá, que só com uma farda ele conseguia se ver no espelho. Claro. Sem farda, quando ele tirava a farda, a imagem dele se dissolvia.
Como também aquele filme A Última Gargalhada, que é um filme, acho que do Murnau, que a pessoa também perde... que é do porteiro, né? O filme que ele perde o galão lá, perde a roupa de porteiro, e também aquilo mexe com uma imagem narcísica dele. Ele deixa de ser porteiro para tomar conta de um banheiro, né? De um banheiro público. Então, assim, a coisa do espelho, eu acho que tem uma importância no filme extraordinária que você destacou, né? Não, é claro, você tem toda a razão, mas existe esse aspecto, mas eu acho que tem uma coisa que, talvez por um elemento do Gato Pardo ajude a entender. Tem uma hora em que o Conde Salina fala, bom, para chegar a este ponto, quer dizer, esse ponto de sofisticação, de civilização, foram precisos séculos de falência, séculos de combates, séculos de riquezas feitas e desfeitas. Quer dizer, essa ideia de uma aristocracia que ele tem, o personagem da sala de música possui, sem dúvida, e ele está consciente disso, não é? Ele tem essa consciência. Eu sou capaz... A minha diferença e a minha superioridade, que o outro nunca vai atingir, é que eu sou capaz, por exemplo, de gozar dessa música, de ter prazer com essa música, de descobrir todos os requintes, todas as sofisticações dessa música, enquanto que o outro não vai ter. Não adianta ele ficar mais rico, não adianta ele fazer uma casa em estilo inglês, comprar móveis ingleses, colocar eletricidade, ter um carro. Não adianta isso, porque ele nunca vai chegar àquilo que eu tenho. Portanto, sem dúvida, uma dimensão da vaidade aristocrática, como você diz, e tem esse aspecto um pouco narcisista, mas ela é alimentada por uma certeza interior, uma certeza dessa grandeza que o outro nunca vai ter. E o ato da morte dele me parece um ato muito aristocrático, não é? Essa ideia, olha, eu prefiro morrer do que... Agora não tenho mais nada, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho mais dinheiro, não posso mais pagar música. Então, né, é melhor sumir. Eu não pertenço mais a este mundo. Não é? Eu não tenho lugar mais para mim neste mundo. O mundo de agora em diante vai ser desses arrivistas, dessa gente que sabe fazer dinheiro, mas que não tem nenhuma ideia do que pode ser um aspecto de sofisticação espiritual. Você está de acordo comigo? Sim, totalmente. Olha, então é isso. E amanhã eu vou mandar para vocês os filmes e eu espero que dê para ver os dois. Eu vou tentar equilibrar um pouco mais a minha apresentação para não fazer, mas é que eu também sabia que alguns de vocês não tinham visto esse filme indiano, para que para que tenha tempo suficiente para falar dos dois. Eu vou mandar para vocês o Falcão Maltês, do Rustam, e vou mandar para vocês o Detour, do Ullman. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o cinema noir, e vamos conversar um pouco sobre sobre esses dois filmes, ok? Ô, Jorge, deixa eu só te avisar uma coisa. Na quarta que vem, às 5h30, a Solange, Madu e a Suzy Arida, nós estaremos no Piauí. Nós vamos fazer todo o possível agora, não fique desesperado se não tivermos internet. A gente estamos afim, certo, Solange? Certo, Suzy? Mas nós vamos estar, no mato mesmo. No meio do mato? No Piauí? No mato do Piauí? Não, é na praia. Ah, é na praia. Numa comunidade chamada Barrinha. Vocês vão ficar num bom hotel? É uma casa que a gente aluga numa comunidade. Não é nada 4 estrelas, é uma boa casa, onde a gente vai ter o serviço, mas a comida a gente que organiza, e muito ligado com o trabalho da comunidade, o que se faz lá. Eu acho que pode ser muito interessante. O projeto não é praia, inclusive não é na frente da casa.
Sei. Mas ele é uma semana, de domingo a domingo. Mas essa semana a Marina ainda está. Na próxima é que nós teremos a Marina em Portugal. Esta Então, próxima semana é às 5h30. Todas vão ser às 5h30. A semana que vem, nós três. Mas eu espero que vocês possam assistir. Sim. Eu também, se pudermos, com o maior prazer, estaremos online. Se vocês forem levar um laptop, por exemplo, não é? Vamos levar. E eu imagino que lá deva ter internet. Também acho que sim. Tem aquele aparelho que gera Wi-Fi, né? Acho que a Solange tem. Eu nunca mais usei aquilo, Marcos, mas existe mesmo. Mas tem Wi-Fi. Na casa disseram que tem Wi-Fi. É só, Jorge, você não ficar... Se não der certo, eu acredito que vai dar, só não fique Mas achando... vai dar, Madu, vai dar. Eu vai quero dar, eu todos também aqui. Vai dar. Tá bom? Tá. Então, olha, tá bom. Jorge, só uma pergunta. Você acha que você vai mandar e eu poderei ver no iPad ou só em laptop? Porque ontem eu não pude baixar nem no celular, nem no iPad o filme com a legenda, e o meu assessor falou que só em laptop. Você sabe se o que você vai mandar só se abre em laptop? Isso eu não sei. O melhor é laptop ou é o desktop. Tá? Vamos tentar. Se você levando um laptop, é melhor. Inclusive, você vai ter a tela um pouco maior e eu tenho a impressão que eu não sei, eu nunca usei o tablet. Eu não sei se ele funciona. E evidentemente, eu acho que no celular fica muito pequenininho, né? Ô, Jorge, você mandando, a gente já vai tentar ver, acabou. Amanhã eu já faço isso. A gente tenta ver antes de viajar. Tá assistir bom. o filme antes. Obrigada, Jorge. Acho que o Zoom chega agora, ele está chateado já. Quem está chateado? O Zoom daqui no meu já acabou. Tá bom. Então, obrigadão. Tá bom, Jorge. Uma boa semana. Tchau. Obrigada, hein? Obrigada, Jorge. Até quarta. Tchau, meninas. Jorge, eu fiquei com vontade de assistir todos os Bergmans que você citou. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver se assisto todo dia. É fascinante, né? Então, olha, um beijão para vocês.